Olá! No vídeo de hoje quero conversar um pouco sobre a questão da gordura, da obesidade, desses ganhos de peso que às vezes nos acompanham e a gente se queixa deles, faz até um processo de dieta, de reeducação alimentar, mas às vezes a gente volta àquele famoso efeito sanfona que é emagrecer e depois voltar àquele estado que eu não queria, mas que eu me vejo presa a ele. Então eu vou conversar um pouco sobre isso aqui com vocês hoje. Vou falar um pouquinho de mim, porque essa questão do efeito sanfona, essa questão com a gordura, foi algo que ocupou metade da minha vida, né? Menos da metade agora, ganhei idade, né? Mas até os 23 anos de idade, isso foi uma questão muito séria na minha vida. Então, hoje, com 53, tem 30 anos que isso ganhou um novo lugar. E aí eu quero partilhar com vocês um pouco da minha experiência, mas também fazer algumas perguntas e quem sabe se você está nisso, você vá, através das perguntas que eu fui sentindo aqui, elaborando para vocês o seu caminho de transformação e de entendimento de qual é o papel da gordura na sua vida, tá bem? Porque cada um tem não tem uma única direção. Por isso que eu vou fazer uma partilha, mas eu espero que através da minha partilha você vá pensando nas suas dores. Porque sim, quando a gente tem uma questão de peso, né, de ganho de peso ou de permanência num peso que a gente não gostaria de estar, ou de um vício, uma fixação na comida, isso significa que tem algo que a gente está tentando proteger. Algo que inconscientemente a gente sente, mas que às vezes nem mesmo a gente conseguiu acessar ainda. Portanto, vou ler um pouco disso que eu acabei de falar aqui neste livro da Cristina Cairo. E aqui a Cristina, no capítulo sobre gordura, ela fala: a gordura é o casulo que a pessoa cria inconscientemente para se proteger, se esconder de problemas externos. Pessoas muito sensíveis que se deixam magoar com facilidade buscam se proteger através da gordura, que representa a maciez de um abraço. Ela também diz que quanto mais a gente engole raivas e guarda mágoas, mais o nosso corpo engordará. E aí ela dá uma sacudida na gente, ela fala outras coisas, mas ela sacode a gente aqui dizendo: saia dessa postura de vítima e perceba o tamanho do seu próprio poder. Ninguém é responsável pela sua fraqueza ou fracasso. Tudo depende exclusivamente da sua postura diante da vida e dos acontecimentos. Tenha coragem de mudar seu comportamento e ser você mesmo. Talvez quando a gente ouve a Cristina dando esse chamado assim, e a gente está num processo de muitas vezes iniciar dietas e não conseguir dar conta disso, quando ela fala para de ser vítima, talvez isso doa na gente ouvindo isso, porque a gente está na nossa dor de ter tentado muitas coisas e não ter conseguido chegar naquele lugar. Então eu te peço que ouça isso sim como um chamado, mas um chamado que vai potencializar a gente, porque só mesmo a gente consegue tirar a gente deste lugar. Não é algo que seja fácil, porque quando a gente está falando de obesidade ou de efeito sanfona, significa que a gente está preso em algum ciclo da nossa vida que, como eu disse aqui, está a serviço de nos proteger, de garantir que algo não seja sentido. Então, há algum trauma ou alguma dor que, no meu caso, foi o processo da psicoterapia que me ajudou a acessar quais eram os pontos que me eram sensíveis para que agora, né, já mais da metade da minha vida, então, né, 30 anos, que eu não tenho mais questões com a balança. Tenho sim pequenas oscilações, mudanças às vezes de humor que acompanham sim essa questão minha da oralidade. Eu tenho uma questão, eu gosto de me alimentar, né? O alimento no sofrimento e na alegria faz parte, seja porque às vezes eu como um pouquinho mais, ou às vezes até posso parar de comer, como foi uma situação que uma vez eu vivi. Então, ou seja, eu tenho uma sensibilidade nessa hora, nessa questão, e saber-me, né, com uma questão na alimentação me faz estar atenta, né, e cuidando a cada dia de mim, mas não mais naquele lugar talvez de sacrifício e de tirar algo que me era importante para algo hoje que eu escolho e potencializo a cada dia, a cada movimento comigo. Então, acho que começo contando um pouquinho de mim.
Vai? Então eu vou contar o seguinte, até então, os 23 anos de idade, que era quando eu estava no terceiro ano da faculdade de psicologia, eu tive questões com emagrecimentos e engordar assim numa velocidade absurda, de dietas malucas, toda e qualquer dieta, da lua, da melancia, da sopa, dos 13 dias, e depois médicos. Eu fui 2 vezes em médicos para tomar aqueles remédios que realmente me davam uma alteração, que me davam uma agitação, o coração vivia disparado e eu emagrecia. Mas depois disso tudo, de me pôr em risco, a sensação que eu tenho hoje, esses remédios que hoje são proibidos, né? Voltava tudo de novo. Então, isso começou a mudar quando eu iniciei o meu processo, então, de me conhecer. No segundo ano de faculdade, iniciei a psicoterapia. E no terceiro ano, no auge da minha dor, eu engordei 20 quilos. Foi em menos de um ano, eu engordei 20 quilos. E eu, na dor e na proteção, né, de ter que ganhar daí algo que estava extremado, que eu nunca tinha chegado, foi um processo de muita dor, mas também de muita cura e transformação, porque eu assumi o meu lugar, eu assumi as minhas dores, eu me comprometi com o meu processo. E, só fechando essa história minha ali, na psicoterapia, eu consegui identificar 2 grandes dores que me punham e me puxavam sempre para eu não dar continuidade a isso que eu gostaria. A primeira grande dor na minha vida, ok? Foi uma auto-rejeição muito grande e uma rejeição da minha identidade, do meu corpo, identidade do meu aspecto, do meu metabolismo, uma rejeição bem forte da maneira como eu vim para a vida. E eu falo isso porque isso começou lá na minha infância. Eu era sou, aliás, né, filha do meio. E eu tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo, que eles na infância eram muito magros, mas muito magros, né? E eu não vim muito magro, eu vim já com mais corpo, com mais massa, né? Eu sou diferente deles até mesmo fisicamente. E à medida que eu ia percebendo essa diferença e os bullying, né, os comentários, às vezes, de adultos que vinham e faziam comentários dizendo que eu parecia com a minha avó, que era gordinha, ela é a avó Cida, né? Ouvindo isso, os bullying dos meus irmãos causavam uma dor em mim, né, que me fazia cada vez mais achar que ser diferente era ruim e que eu era a errada e que o certo seria ter aquele formato da estrutura óssea dos meus irmãos ou até mesmo a aparência dos meus irmãos. Portanto, foi um processo onde eu iniciei esta rejeição muito inconsciente de que havia a possibilidade de eu gostar de mim se eu aceitasse a diferença e aceitasse olhar para as minhas dores e validar exatamente este lugar de ter vindo de uma maneira tão diferente. Então, hoje contando, isso é algo que ainda ecoa dentro de mim, mas não mais com aquele sofrimento de antes, mas sim assumir a diferença, achar o meu lugar, entrar no meu lugar de poder, foi algo muito desafiador que só com a psicoterapia e muitas lágrimas, aonde eu fui lavando cada uma dessas situações, porque assim, não tinha como eu chegar no lugar que eu gostaria. Porque ao chegar naquele lugar, eu não conseguia sustentar, porque aquele lugar que eu me punha não era o meu lugar naquele jeito, naquele formato. Eu tentava aparecer, e mesmo magra, quando eu vejo algumas fotos minhas da adolescência, eu não estava gorda, mas eu não conseguia me perceber, né, com um corpo legal, porque não era o corpo parecido com aquelas referências tão importantes para mim, que eram dos meus irmãos. Isso foi um ponto muito forte. O segundo ponto muito forte foi que eu menstruei aos 10 anos de idade. Ao menstruar aos 10 anos de idade, aquela força daqueles hormônios, né, não ficaram só dentro de mim as modificações. Eu acho que até as modificações aconteceram muito mais fora. E eu mesma não fui percebendo todas aquelas modificações que o meu corpo foi tomando, mas eu tive muitos olhares indevidos. Muitos olhares que foram muito invasivos e muito traumáticos, né?
e que me fizeram ter uma referência, então, de que eu menstruada, né, menstruando, né, após a menarca, com aquele corpo, de novo, então, eu tinha algo de errado, meu corpo não era bom, aqueles olhares que eu recebi não eram olhares que eu sabia lidar, então eu tinha um problema, tinha algo comigo. Então, quando isso ficou mais forte, a gordura ela entrou num lugar de proteger, de deformar um pouco aquele corpo que me protegia daquele olhar. Mas aí eu queria entrar, né, e trabalhar o meu corpo e receber e me sentir bonita dentro de um padrão que antes era assim, idealizado, né? Mas aí quando eu emagrecia, eu não sabia lidar com isso, eu precisava de novo daquela camada de gordura que me protegia assim daqueles olhares. Então, houve ali um trauma na minha sexualidade, na minha sensualidade, no formato do meu corpo. Né? Então, o processo de psicoterapia me ajudou a ver que toda e qualquer investida que eu fizesse em emagrecer, em chegar ou em tentar gostar do meu corpo, me acessavam dores que eu não conseguia lidar ali. Então, como eu falei, essas foram as minhas grandes duas questões. Houveram outras. E aí, só fechando a minha saga, né? No terceiro ano, então, eu engordei muito. No quarto ano, eu fui fazer uma pesquisa de bacharelado sobre a obesidade e uma questão de autoestima. Então, eu estava em psicoterapia, estudando, mergulhando nessa temática, e ali coisas começaram, né? De uma dor imensa de ter extrapolado na minha gordura, eu comecei achando um lugar para mim, né? Depois desse extremo. Então, no quarto ano eu perdi 10 quilos e depois, no quinto ano, perdi os outros 10 quilos que eu tinha ganhado daquela forma tão abrupta. Então, foi um processo, não com dietas malucas, mas com uma sensação de que eu estava me conhecendo, tirando devagarzinho as camadas adiposas que me protegiam desses olhares, que me protegiam desta autorrejeição, de um comportamento sabotador, onde eu me punha nesse ciclo interminável de tentar ser quem eu não era e de ir achando beleza naquele diferente que era eu, né? Como eu vim para este mundo. E aí eu fiz algumas, né, brincadeiras comigo, do tipo, eu fui, à medida que eu brincava, eu falava assim, nossa, vale a pena engordar por isso, né? E aí eu provava um pouco, e aí eu falava, nossa, vale a pena, então eu vou comer um pouco mais. Mas quando eu comia e eu brincava com essa fala, às vezes eu falava, não, não vale a pena engordar por isso, porque era o start que eu ganhei de parar de comer de uma maneira compulsiva, colocando o lugar, né? Eu não precisava mais comer as minhas dores ou preencher aquele buraco que eu tinha dentro de mim com a comida, porque eu estava num processo muito sério de mergulho dentro de mim. Então aquilo que ficou vazio, porque era ferida, foi sendo lavado, né? Como eu falei, foram muitas lágrimas, mas foi um processo, então, que eu fui vivendo ao longo da minha vida. E hoje, sim, é algo que eu percebo que, por ter passado por uma série de questões ali na minha vida, hoje eu não tenho mais uma questão com a gordura e com a obesidade. Mas eu sei que o meu metabolismo é um metabolismo que, não que ele seja lento, agora ele está um pouquinho mais lentinho, mas eu engordo. Se eu quiser comer tudo aquilo que eu quero, eu vou engordar com facilidade. Eu sou uma pessoa que engordo com facilidade. Então, o fato de eu estar hoje dentro do formato que eu curto, que eu gosto e que me faz bem, ele me pede sim um lugar de uma escolha que lá atrás ela foi bem difícil, porque foi deixar de algumas comidas que tinham um calor afetivo para mim, né? Como eu já disse. E que hoje não é mais uma escolha difícil ou até mesmo um sacrifício. Hoje isso faz parte de mim. Então eu me permito sim comer, às vezes ganho um aumento ali de um peso, depois eu regulo. Então hoje eu tenho uma conversa, um diálogo comigo. E aí enquanto eu fui pensando, né, neste assunto, eu fui aqui trazendo algumas questões que eu quero ler para vocês, né? Quando a gente está, então, com um excesso de peso, a gente precisa saber que este peso está me protegendo de alguma coisa. E essa é a primeira pergunta que você tem que começar a se relacionar. O seu excesso de peso está te protegendo de quê?
Como eu dei o meu exemplo, o meu era desses olhares que eu não sabia lidar, né? Então, isso era muito forte para mim. Mas você também pode ter outras questões que não com a sexualidade, mas você pode estar, às vezes, relacionando que quando eu ganho peso, quando eu ganho tamanho, eu ocupo um lugar. Então, às vezes, a gente pode estar falando também de uma questão de identidade, que é como eu ocupo um lugar na vida com aquilo que eu sou. Será que se eu emagreço, né, o peso ou o lugar que eu vou ocupar é suficiente para eu ter este lugar de me sentir com poder? Ou seja, a minha alma pode existir, né? A minha alma tem peso, ou eu preciso do peso do meu corpo para eu existir. Por isso que quando a Cristina dá aquela chamada, ela fala, levanta, vai atrás do que a sua alma pede. Porque quando a gente come demais, quando a gente tem questões com gordura, a gente tem alguma dor na nossa alma que a gente precisa realmente cuidar. Então, quando eu perco peso, eu vou abrir a guarda de algumas proteções. Qual é a sua proteção? Qual é a minha falta? Né? Quando eu tenho muita fome, eu tenho fome de quê? Quando eu estou comendo, quando eu tive um dia lá e eu sento e eu como compulsivamente, sem nem mesmo mastigar ou sentir o sabor do alimento, eu estou com falta de quê? Qual é a minha falta? O que eu sinto que eu precisava dar para mim, que eu estou buscando através deste alimento que eu estou pondo aqui? Essa é uma pergunta. Eu me amo e eu gosto do meu jeito de ser? E a gente precisa ser muito sincero com essa pergunta, né? Porque eu não me amava e eu não gostava nada do meu jeito de ser. Aliás, eu só via era crítica, né? E toda a minha forma de tentar ser sempre estava baseada naquilo que eu via como referência fora. Porque tudo aquilo que eu sentia que era meu, eu não conseguia ver valor. Pelo contrário, eu sentia que aquilo não era bom. Eu construí dentro de mim uma imagem de que era ruim ser quem eu era, pela minha estrutura física, pelo meu tipo de cabelo, cor de pele, enfim, tudo era ruim. Então, é ali que eu falei de ter um processo de grande rejeição. Então, aí também eu acho que o processo de psicoterapia pode nos ajudar, porque a gente tem que ver o que a gente pôs como ideal de amor e que nubla e nos cega para o verdadeiro amor, que a gente aceitar a gente como é, com aquilo de bom que a gente veio e com aquilo que às vezes a gente não é tão bonito assim, mas é o que é o meu, como eu amo aquilo que sou eu, né? E que ver beleza até mesmo naquilo que foge talvez a alguns padrões. Bom, do que eu tenho medo, né? Do que eu preciso para me proteger, né? Essa gordura, então, está me protegendo de quê? Né? Qual é o medo que eu tenho? Né? Eu tenho medo de ocupar o meu lugar, né? De ser eu. O que eu tenho medo? Eu sinto raiva de alguém ou de algo, né? Porque às vezes também, quando a gente está nesse processo de ganho de peso, e nesse processo, às vezes, autossabotador, que tem uma autoagressão, às vezes a gente volta pra gente muito da raiva que a gente sente fora, mas que a gente não consegue manifestar. Por isso que às vezes, eu pelo menos lembro disso e vejo um pouco desse perfil, que às vezes eu era muito asimpática, muito legal, muito aquela que, tudo bem, né? E faziam piadas, eu tava ali rindo, mas às vezes eu não tava gostando daquilo. Então, assim, eu sinto raiva de algo ou alguém. Quem? O que? Né? Eu tenho dificuldade de perdoar quando eu identifico isso. Eu sou uma pessoa que fica guardando muito, remoendo muito todas as minhas dores. E quando a gente está em estado de dor, dessas nossas dores, a gente precisa dar um espaço para isso, né? Porque se a gente não dá um espaço, se a gente não valida isso, a gente fica o tempo inteiro ressentindo isso. A gente fica neste lugar realmente de ser vítima e não tomamos a possibilidade de dar um rumo de acordo com o que a gente sente que é o bom para a gente naquele momento. Então, eu engulo muito o quê? Porque às vezes a gente engole muito, não só a comida, a gente engole muito, às vezes, um monte de coisa. Então, o que eu tenho engolido? Uma outra reflexão é, se eu perder o peso, isso vai me trazer leveza, né? Eu vou ficar mais leve.
Então, qual é o peso que eu escolho deixar para ir, né, embora e assumir a leveza? Eu preciso escolher um peso. E aí, passado por tudo isso, eu diria, né, quando eu estava lhe dizendo, né, do meu processo de ter feito uma escolha que no início foi difícil, porque quando a gente passa por tudo isso aqui é quase que um processo de psicoterapia, né? A gente precisa ir investigando isso. E quando a gente passa por tudo isso, a gente se sabe nas nossas dores, a gente se sabe na nossa potência, a gente também agora se torna apto a dizer mais claro, ou a fazer, aliás, mais claro, a tal da escolha que é: se eu tenho um metabolismo, né, que engorda, né, com facilidade e eu não quero estar mais com a gordura na minha vida, então eu preciso deixar de me vitimizar, primeiro isso, e desejar que o meu metabolismo fosse diferente, porque ele não é. E eu preciso sim fazer essa escolha de pagar este preço para ter este corpo. E aí eu preciso ver, eu quero pagar esse preço porque há um preço. Para os meus irmãos lá, crianças, eles não tinham preço a se pagar, né? Eles têm uma estrutura mais fininha. Então, hoje eles podem até ter ganho um certo peso, mas eles nunca tiveram que lidar ou fazer dietas ou cuidar da balança. Porque isso não é a realidade, não é o metabolismo deles. Então, quando a gente tem esse metabolismo e a gordura nos incomoda, a gente precisa saber se a gente quer pagar esse preço, né? Feito todo este processo que eu fui falando aqui dessas perguntinhas aqui, tenho muitas mais outras perguntas. Ou seja, a gente precisa se conhecer para a gente dar este passo. A gente precisa abrir um espaço de dar o suporte para as nossas dores, de parar de carregar os pesos, de parar de carregar tudo aquilo que às vezes a gente carregou a vida inteira e que tinha um propósito. Porque quando a gente ganha, né, a gente perde esse peso, a gente está indo para a vida de um outro jeito. É uma nova postura. E se a gente não fortalece isso, a gente fica um tempo nessa nova postura, livre daquele peso, mas a gente vai ter a tendência a voltar no efeito sanfona, né? Então, o efeito sanfona, ele conta de que a gente faz todo esse processo, mas talvez eu precise investigar mais lá dentro, e é uma conversa com a nossa alma. Qual é a minha dor que me impede de ficar do meu lado, neste lugar, de fazer a escolha assim, de comer um pouco menos aquelas coisas gostosinhas que tanto me aqueciam, que me eram afetivas, né? Eu tinha um relacionamento afetivo com a comida. E eu precisei ressignificar isso. Então, eu espero que esse vídeo, que já ficou gigantésimo, possa servir de alguma forma para você se você tem a questão com a obesidade, ou com o ganho de peso, ou com o efeito sanfona. Eu digo para você que isso é um processo. Isso não vai mudar do dia para a noite. E todas as vezes que eu tentava esses efeitos super ultra mágicos, eu não conseguia sustentar. Então foi quando eu mergulhei, quando eu extrapolei, que aí eu pude realmente estruturar isso na minha vida. E aí hoje sim, as pessoas que me olham hoje falam: nossa, você é magra. Eu não sou magra, né? Eu acho que sou a falsa magra, porque eu tenho bumbum, coxa, quadril, tá tudo aqui, mas eu sinto que tá tudo cuidado e harmônico. Por isso que talvez hoje eu tô risada quando falam: você é magra. Eu falo: não, eu nunca fui magra. E hoje eu não sou magra, mas hoje eu sou uma pessoa que se sente feliz com a minha estrutura e que vivo o tempo inteiro consciente desta minha realidade, que eu sou e que eu vim para este mundo assim. E eu escolhi lidar com isso e aceitar isso. Tá bem? Fico por aqui. Vídeo gigante. Agradeço aos que ficaram aqui até o final. E se achou que esse vídeo vale a pena, eu vou agradecer muito se você curtir. Tá bem? Então, um beijo. Até mais.